A paz do Senhor a todos. No livro de 2 Crônica 20, vemos uma passagem linda, onde a palavra nos traz como reflexão, posicionamento e direcionamento de Deus para as nossas situações, que muitas das vezes necessitamos da intervenção divina do céu para com situações que necessitam de direções do Senhor para com elas. Amém? Quando vamos para o livro de Crônica, vemos o rei Josafá, um homem temente, reverente, submisso a Deus. E nós sabemos que quando nós submetemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo nas nossas vidas tem fim de vitória, tem fim de mudança. Porque Jesus, ele é fiel e ele trabalha para aqueles que estão na sua dependência, confiando, buscando e assim sucessivamente. Josafá, ele era uma liderança política daquele país, não é? E ele estava passando por uma luta, uma perseguição muito grande, na qual os inimigos se posicionaram para tentar destruir o seu reinado, e não só o seu reinado, como também a sua vida, eliminar a sua vida da terra. Amém? E Josafá, como todo servo que tem as bases bíblicas como obediência, e Josafá foi buscar a direção do céu para aquela luta que ele estava vivenciando. E o céu trouxe a direção para que ele entrasse em oração, em jejum, e levantasse aquele povo também para fazer o mesmo e em adoração. E sabemos que quando nós se colocamos na posição que Jesus requer de nós, o milagre ele chega na nossa vida, a situação é resolvida, o laço é quebrado, ramandarabaço, e o decreto das trevas é destruído, como no livro de Isaías 54:17, onde o Senhor ele traz essa direção usando Isaías, um grande homem de Deus também, falando que toda ferramenta, toda arma forjada não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, eu a condenará. Eu a condenarei, pois essa é a herança do servo do Senhor. Diz, o Senhor Jesus. Deus dizendo. Então, amados, as ferramentas que foram preparadas para destruir a vida de Josafá, o reinado, a liderança que ele estava liderando, Deus a avisou e pediu Josafá, orientou Josafá para entrar na dimensão espiritual, ramandarabaço, com as ferramentas que ele estava liberando, que era a oração, jejuns, súplicas, humilhações diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, no seu tempo, Ele nos exaltará. Ou seja, Ele trará a vitória sobre a nossa vida. Amém? E Josafá assim o fez. Entrou na dimensão espiritual, no mundo espiritual, com as ferramentas que Deus havia ordenado. E no versículo 17 de Crônicas 20, 2 Crônicas 20, está aqui a confirmação. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá.
e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Só até aqui. Amém? Amados, nós acabamos de ver, de ouvir, a confirmação da palavra no livro de Crônicas 20:17, onde Deus trouxe a posição para Josafá, para ele não temer, para ele não ficar assustado, apavorado, angustiado, desesperado, ramandarabás, pois naquela peleja ele não teria que pelejar, porque o Senhor pelejaria por ele e ele somente calaria. Parai e vede o grande livramento. Tem livramento de Deus para a tua situação. Tem livramento, ramandarabaço, de Deus para a tua causa. Jesus entrou no cenário. E quando Jesus entra no cenário, o cenário tem que mudar. A situação tem que ir para a posição que Jesus precisa de colocar, que Jesus vai coloca, melhor dizendo, porque quando Jesus chega, os decretos do inimigo não prevalecem, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Quem é a igreja? Igreja não são denominações. No livro de Mateus 16, onde a palavra traz essa posição também, dentro da mesma confirmação desse livro, onde a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. A igreja não são denominações, como eu acabei de falar. A igreja somos nós. Jesus habita na vida, no corpo daqueles que têm compromisso e responsabilidade com ele. Oramandarabaço. E Jesus, ele trabalha para aqueles que esperam na sua provisão. Josafá se posicionou dentro dos requisitos que Deus havia ordenado, crendo e esperando no fim de vitória. E assim Jesus o fez, desceu na terra e trouxe vitória sobre ele, sobre a sua situação e sobre aquele povo que estava sobre a sua responsabilidade. Ramandarabaço, como liderança. Oramantio rebinácia. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a situação que você se encontra, que você está temendo, que está trazendo medo, angústia, desespero na tua alma. Ramandarabaço, mas Jesus tem um recado para ti hoje. Ramandarabaço, dizendo assim: ei, não temas, não vos assusteis, por causa da grande multidão que está se posicionando, ou quem sabe já está posicionado para tentar te destruir. Porque quando o leão da tribo de Judá ele entra em cena, ele entra no cenário, Ramandarabaço, a vitória chega, os decretos é destruído, os laços são quebrados e o milagre é acontecido. Ramantio rebinácia. Sabe por quê? Porque Jesus é um Deus poderoso e que quando ele entra na peleja, ele peleja para trazer vitória, ele peleja para mudar a situação. Oramandarabaço. É por isso que ele diz: nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Igreja, nós precisamos entendermos essa realidade, que quando nós colocamos as nossas casas na presença do Senhor, no altar, é Jesus que peleja, é Jesus que trabalha, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que tem as estratégias, as ferramentas corretas, certas, para trabalhar na situação e a vitória chegar, e o milagre acontecer, e o livramento chegar, Ramandarabás, e a vergonha do adversário chegar na sua história. Isaías 42, a palavra diz: envergonhados e confundidos serão os nossos adversários. Quando os inimigos se posicionam para tentar impedir, para tentar barrar os planos que Deus tem na minha e na sua vida como servo e serva que obedecem as regras, os princípios bíblicos, o mal não tem poder para prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que estão na presença do Senhor, na presença de Deus. O mal não prevalece. Ele até tenta, ele até se levanta, mas ao mesmo tempo que ele se levanta, é o mesmo
tempo que ele vai cair envergonhado, porque Jesus não perdeu. Ele não perde, ele não perderá a peleja. Ramandarabaço. É necessário nós calarmos de debatermos na carne, calarmos de pecarmos. Oramante rebinácia, porque sabemos que a nossa luta muitas das vezes é espiritual e não carnal. E quando nós debatemos na carne, em algumas situações, nós perdemos a batalha, perdemos a vitória, porque Jesus quer que nós guerreamos no joelho, guerreamos na oração, no clamor. Ramandarabaço, clame a mim, responder-te-ei, Jeremias 33:3, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos, que nós colocamos a nossa face e se humilhamos no pó, como cinza e barro na presença do oleiro, ele desce na terra e traz um milagre sobre a sua situação. E nesta peleja, tu não precisa pelejar fisicamente, pelejar carnalmente, dizendo, mas pelejai com as armas espirituais, e Jesus se responsabilizará para trazer um milagre sobre a sua situação. Porque essa peleja não é tua, é do Senhor. E quando nós colocamos as nossas pelejas sobre a responsabilidade do céu, ele não nos deixará envergonhado e nem confundido. Envergonhado e confundido serão os nossos adversários, porque Jesus peleja somente para vencer, para dar vitória e para trazer a existência daquilo que não está ou não estava existindo sobre a minha e sobre a sua vida. Fique com essa palavra e creia que o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o poderoso, o Rei da Glória, o tremendo, Ramante, o Rebinácio, o Deus forte na guerra, ele não perde. E se tu colocou a tua causa sobre a sua responsabilidade, como já foi dito, ele se responsabilizará para trazer um fim de vitória. E o nome dele será glorificado sobre a sua situação, assim como foi glorificado sobre a vida de Josafá e de todo o povo de Judá. Nós vemos que a palavra, ela traz, os acontecimentos sucessores depois que Josafá obedeceu, que todos os inimigos de Josafá, eles mesmos se destruíram literalmente, porque a ferramenta que se levanta contra a vida de uma pessoa inocente, que tem crédito com o céu, injustamente, a ferramenta que é levantada para pessoas injustamente, o céu se responsabiliza para trazer justiça, porque Deus é amor, mas também ele é justiça na terra, e nós não podemos esquecer desses requisitos bíblicos que tem que reger as nossas vidas todos os dias, para vencermos as pelejas e o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Fique na paz do Senhor e somente clame, ore, espere, busque e confie, porque Jesus é fiel para te dar a vitória, assim como ele fez na vida de Josafá. Ele não mudou, ele não muda e ele não mudará. Ele permanece fiel aos seus princípios. Amém? Jesus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.